Bom, pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada, João, mais uma vez, pelo convite, né? Já estamos parceiros de longa data já, né? Antes presencial e agora online, né? Mas o negócio é a gente seguir em frente, né? Obrigada e parabéns, né, mais uma vez pelo curso, né, por toda a dedicação que você tem, enfim, né, com os animais, com todo mundo. Bom, eu sou a Tatiana Calito, né? Eu sou de formação, eu sou médica, nutróloga, com especialização em alimentação vegetariana e vegana e medicina do estilo de vida, e sou coaching em alimentação saudável também. E na parte espiritual, né, digamos assim, eu sou espírita desde de berço. Hoje eu me considero espiritualista, né? Trabalho a vida inteira, tem muitos anos que eu trabalho, né, dentro da seara espírita. A gente tem uma casa que a gente fundou, que é espiritualista, que chama Fraternidade Cristãos em Ação. Mas a base é Kardec, né? Embora a gente tenha reiki, jorei, cromoterapia, por isso que a gente fala que a gente não é espírita, porque a gente abarca, né, outras coisas que não estão dentro do espiritismo. A gente fundou também o GEDA, que é o Grupo de Estudos e Defesa dos Animais, né, ao qual a gente faz parte, e foi daí que a gente, né, acabou se conhecendo, né, e criando essa parceria tão bacana, né, da gente trocar figurinhas e conhecimentos. E a gente também tem o curso, né, de espiritualidade dos animais, que também a gente feito online, né, depois da pandemia. E, enfim, aliás, eu posso fazer um convite para vocês? Lógico. Dia 8/10, a gente vai ter o evento de Francisco de Assis, né? A gente faz todo ano, só que 2 anos não existiu esse evento por causa da pandemia. Agora, esse ano a gente voltou, ele vai ser presencial, vai ser aqui na Fraternidade, né? Aqui em São Paulo, no bairro de Perdizes. A gente fica na rua Vai 98, vai ser no dia 8/10, teremos 2 palestras, uma com o Dr. Vinícius, sobre eutanásia, e outra que a gente vai falar um pouquinho com a Amanda, né, que você conhece, sobre os elementais e tal, e vai ter cantina, vai ter produtos pets, vai ter, enfim, uma série de coisas. Quem quiser vir conhecer a nossa casa, participar com a gente. Você manda para mim que eu ponho no grupo. Tá, legal. Eu, Tá. eu mando o convitinho para vocês, vai ser bem legal. Quem quiser será muito bem-vindo também. Uhum. Acho que é mais ou menos isso, né? Sim. Vamos então, pode começar? Pode. Espera aí. Vocês estão vendo a tela ou não? Sim. Espera aí. Tá em tela cheia agora? Tá, né? Não. Não? Não está. Está aparecendo só uma tela e do lado esquerdo os ícones das outras telas. Ah, tá. Então, espera aí. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Espera aí, vou fazer de novo. Eita. Espera aí. Agora tá? Não. Ué, gente. Como não? Ela tá, como foi falado, a tela principal e os outros slides do lado esquerdo. Espera aí. Estranho, né? Espera. Não podemos esquecer de desligar os nossos microfones. Espera aí, vou tentar de novo. Não sei o que acontece.
Que tem que clicar aqui no modo de... Cadê? Isso, aí do outro lado, do lado onde tem o É o outro ícone. outro ícone, Ícone o ao primeiro. lado. Isso, Isso. Apresentação de slide, né? isso, Isso. Agora foi? Não. Ué, Foi para você? para mim está. Para vocês não? Não. Ah, que estranho, né? Se quiser ir assim mesmo, fique à vontade. Isso já tá. Mas não está indo. Que Eu estranho, coloquei né? você como administradora também. Vai ter que sair e entrar de novo. Sai você e entra de novo. Do que? Do coisa? Sai da sala e entra de novo. Peraí, só um Eu pouquinho. queria ter compartilhado. Não, mas está compartilhando, só não está compartilhando tela inteira, não é isso? Isso, Compartilhando está, né? isso. Não vai mesmo. É da incompatibilidade do Zoom ultimamente. Ah, é? É. Não vai. Vai ficar pequeno. Você não vai conseguir deixar a tela inteira. Ah, que droga. Bom, parece aparentemente eu não vou conseguir. A gente também não consegue. Bom, mas acho que tudo bem, né? Enfim, Isso, pode ser. Só o paciência. administrador consegue a tela inteira. Ele faz de propósito. Não, mas você me colocou como administradora? Não. Coloquei como co-administradora. Vou ter que colocar como administradora. É, parece que sim. Deixa Acho eu que só o ver. administrador consegue colocar a tela inteira. Não, com o anfitrião também consegue. Ah, é? Dá Bom, pra, enfim. é uma das opções, mas pode usar do lado também, baixando por aí mesmo, indo do 1 para o 2, que a Ah, gente não, vê não, sim, aqui. mas é que ficaria mais bonitinho, né? Mas tudo Sim. bem, vamos lá. Bom, enfim. Mas acho que dá para vocês verem, né? Uhum. Então, vamos lá. A gente vai começar, então. Essa aula, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre a ética, né, e os animais. Muitas pessoas perguntam, tá mudando aí? Tá, né? Isso, tá. Tá bom. Bom, muitas pessoas perguntam, mas por que uma aula, né, sobre a ética no curso da espiritualidade dos animais, né? O que tem a ver, né? Muita gente, né, de onde tirou isso, né? Enfim, mas vocês vão, à medida que a gente for lendo, né, tudo que a gente for trazendo, vocês vão entender um pouquinho de por que esse tema está dentro de um curso desse. Porque primeiro a gente tem que entender o que é ética, né? O que é certo, o que é errado, para que lado a gente vai, enfim, a gente às vezes fica meio na dúvida do que é ética, então a gente vai primeiro, né, conceituar ética. Então, segundo o dicionário, né, a ética é a parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo principalmente, né, a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Bom, então, resumindo, o que é, né? O que é a ética? Ela norteia, digamos assim, né, os nossos atos, as nossas atitudes, e a gente pode ter tanto uma ética que seja social, né, que aceita socialmente, como a gente também pode ter uma ética individual, né, e não necessariamente elas são a mesma, ou o tempo todo são a mesma, né? Ela deriva, né, do grego, né, que significa caráter ou costume, e moral é o termo, a tradução latina, né, para o mesmo termo de ética. Então, se a gente parar para pensar, então, a moral, né, esse termo moral, ele seria sinônimo da ética, né? E, por exemplo, né, e ela varia muito, né, ao longo do tempo, ao longo da história da humanidade. Por exemplo, há pouco tempo atrás, né, era ético as pessoas terem escravos, poderem bater nos escravos, matarem os escravos, isso era considerado ético. Poderia até não ser para todo mundo, né? Com certeza existiam pessoas que eram contra isso,
mas a grande maioria do mundo inteiro, né, concordava que isso era uma coisa ética. E hoje já não é mais ético isso. Do mesmo jeito que hoje é ético, né, pelo menos para o mundo, né, a gente fazer as barbaridades que nós fazemos com os animais, não é nenhum, exceto se você for um cachorro ou um gato, né, que você pode responder a processo, ser preso e tal, mas tirando eles, a gente pode fazer o que a gente quiser com os outros animais, porque, pela visão do nosso mundo hoje, isso é uma coisa ética, né? A gente pode ter rodeio, a gente pode ter tourada, enfim, uma série de outras coisas que a gente pode fazer com os animais. Então, por isso que eu digo que, às vezes, a ética e a moral, né, de uma época, ela pode ser diferente da ética e da moral de uma pessoa, né? Então, né, pode ser que para algumas pessoas não seja ético a gente fazer nada disso, a gente usar um animal, a gente vender um animal, reproduzir um animal, comer um animal, usá-lo como entretenimento, né? Embora para o mundo seja considerado uma coisa ética. Mas, assim, uma definição de ética que eu achei muito bacana, que eu acho que resume bem o que é ética, é que, assim, o ideal seria que a gente amasse todo mundo, né? Porque a regra básica é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que a gente consegue amar o próximo, eu digo todos os próximos, né? Todas as pessoas, todos os seres? Não, né? A gente, infelizmente, está muito longe de conseguir, né, esse amor incondicional, esse amor universal que Jesus tinha, né, que Francisco de Assis tinha, enfim. Se a gente tivesse, né, um pouco mais, a gente ensaia, né, o amor com algumas pessoas da nossa família, com alguns amigos, com os nossos animais, a gente está aprendendo, a gente está engatinhando, né? A gente tem ainda um amor condicionado, né? Então a gente tem essa dificuldade ainda, né? Se a gente estivesse amando todo mundo, a gente não estaria vivendo nesse mundo tão conturbado, num momento tão conturbado quanto esse, né? Se a gente conseguisse amar um pouquinho mais, a gente estaria em Marte, que já é um planeta de regeneração, mas não. A gente está aqui justamente pela nossa dificuldade, está tudo bem, né? A gente sabe que a gente está trabalhando para isso, né? E a definição de ética que eu vi, que eu achei muito interessante, é a seguinte: a ética a gente usa quando não existe o amor, né? Como eu falei, é impossível a gente amar todo mundo. Se você está no ponto de ônibus, você olha para uma pessoa, você não ama aquela pessoa, né, que está do seu lado, né? Ou, de repente, o seu vizinho, ou o seu patrão, ou a pessoa que vai e rouba seu celular, né? Enfim, a gente não tem essa capacidade de amar todo mundo, principalmente quando alguém faz uma coisa ruim para nós, né? A gente tem essa dificuldade. Então, o que a gente faz quando a gente não ama, né? Se a regra é a gente... Porque o que a gente faz? Quando a gente ama alguém, a gente faz de tudo para que aquela pessoa fique feliz, né? Para o bem-estar daquela pessoa. A gente tende, né? Às vezes, até colocar o bem-estar daquele outro ser na frente do nosso. Só que como a gente não tem essa capacidade de amar todo mundo, então a gente usa a ética. Então, por exemplo, se eu for fazer uma coisa, né, como a gente, vamos supor que fosse uma pessoa que a gente amasse, a gente iria fazer tudo. Mas como a gente não tem essa capacidade, a gente coloca a ética. A ética é o quê, então? Ela mimetiza esse amor. É como se fosse, né, o amor. Então, eu vou fazer alguma coisa, né, como se eu amasse aquela pessoa. Então, eu vou fazer o melhor para aquela pessoa, como se, né? Então, a ética é isso. Então, por isso que, às vezes, a gente pode até ter vontade de fazer determinadas coisas, né? Sei lá, quando uma pessoa irrita a gente ou faz alguma coisa ruim para a gente, às vezes a gente não tem vontade de se vingar, de revidar, de falar, etc., que é normal. Mas, muitas vezes, a gente não faz por quê? Porque, às vezes, a nossa ética não permite, a nossa moral não permite, porque a gente pensa, porque, né, Jesus não gostaria disso, enfim. Então, a gente mimetiza, né, as nossas atitudes como se fosse um amor, né? E não tem nada de errado com isso, né? Não quer dizer que, então, não está invalidada a nossa ação, né? Claro que não, né? Porque como a gente não consegue, a gente está ensaiando, como eu falei. Então, já que a gente não consegue amar
todos, a gente usa a nossa ética, a nossa moral para guiar os nossos passos, né? Ainda que, de repente, eu tenha vontade de fazer uma coisa, eu vou fazer outra, porque é moralmente correto, né? É mais correto moralmente fazer A do que fazer B, né? E aí, assim, a gente segue, né? Enfim, eu achei muito interessante essa explicação e eu gostaria de trazer para vocês, né? Que eu acho bacana. Então, por quê, né? Se a gente está falando, né, de ética, que é o que nos guia, o que faz com que a gente faça uma coisa ou deixe de fazer outra, por que a gente está estudando isso no curso de espiritualidade dos animais? Primeira coisa, eu queria falar para vocês de um livro, eu não sei se vocês conhecem, que é esse aqui, A Vida dos Outros. É um livro fantástico, ele é muito, muito bom. Ele não é espírita, ele é um livro católico, né? São padres que escreveram, e é muito legal mesmo. Quem quiser ler, se aprofundar, tem muita coisa que eu vou falar aqui na aula que eu tirei desse livro, mas o livro é enorme, né? Ele é muito legal e vale muito a pena para quem, né, se interessa por essa parte da filosofia, de ética, de questionamentos da vida e tal. É muito, muito bom mesmo. Bom, então, né, segundo Albert Schweitzer, o erro, né, da ética até o momento tem sido a crença de que se só deve aplicá-la em relação aos homens. Uma ética que nos obrigue somente a preocupar-nos com os homens e a sociedade não pode ter essa significação. Somente aquela que é universal e nos obriga a cuidar de todos os seres nos põe de verdade em contato com o universo e a vontade nele manifesta. Bom, aí vocês já devem ter estudado, obviamente, né, no curso, que todos os seres, né, foram criados por Deus, né? Então, desde as plantas, os minerais, os animais, inclusive nós somos animais também, né? Nós somos mamíferos, então a gente só é um outro tipo de animal, mas nós somos animais, assim como todos os outros, né? Então, se todos nós fomos criados pela mesma mão, temos o mesmo pai, então, obviamente, nós somos irmãos. E em sendo irmãos, né, como é que eu posso usar a ética, né, a minha moral, que ela só beneficie os meus semelhantes no sentido, né, físico, né? É por isso que, às vezes, antigamente tinha essa questão dos escravos, porque é diferente, né? Porque o negro era diferente, porque o índio era diferente, porque a mulher não tinha alma, né? Porque era diferente, enfim, tudo que a gente achava que era o outro não merecia ter essa ética, ter essa moral, né? E talvez seja um momento da gente começar a repensar. Será que a nossa ética, a nossa moral, ela não está sendo especicista, né? Será que a gente só olhar para os humanos, né? Para o Homo sapiens sapiens, a gente não está excluindo todos os outros seres, né? Inclusive, nós somos um número muito pequeno de seres, né, vivos, né, dentro do planeta, né? E a gente acha que o mundo gira, o universo, né, na verdade, gira ao nosso redor, e que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Então, eu acho que é importante a gente começar a repensar isso, né? O Jeremy Bentham também, olha, em 1789, ele questiona o seguinte: o problema não consiste em saber se os animais podem raciocinar, tampouco se podem falar ou não. O verdadeiro problema é este: podem eles sofrer? Então, e a gente já sabe, né? Eu acho que vocês já devem ter visto também, já estudado a Declaração de Cambridge, né? De que os animais eles são sencientes, então eles sentem. A gente está mais do que provado a ciência, né? Que os animais sentem dor, têm empatia, compaixão, medo, enfim, até raiva, vingança, enfim, todos esses sentimentos que a gente tem, eles também têm, obviamente. Então, a questão é, será que a gente usar a nossa ética apenas para nós, né, esquecendo, deixando de lado os outros animais, mesmo sabendo que eles sofrem, né, não importa se eles pensam, se eles falam, né, a gente sabe que eles pensam, mas assim, isso é menos, né, não é. Então, não é porque, tanto que, por exemplo, uma ética, né? Então, se uma pessoa que é deficiente mental, um ser humano que é deficiente mental e não consegue falar,
não consegue, tem o problema, né, às vezes, de pensar, não consegue pensar com clareza. Então, a gente não teria ética com ele também. Qual é o limite da ética, né? É só para quem pensa, quem fala, ou qualquer um que sente, a gente deveria usar essa mesma ética, né? Então, fica aí o questionamento, e é por isso que a gente trouxe essa aula para esse curso. E aí a pergunta que se faz é: os animais têm direito? Né? Aí aqui vem falando desse livro que eu comentei com vocês. A pergunta que se impõe, então, é: o que há de errado em tratar os animais da forma como temos os tratado? Por acaso a eles devemos algo que lhes é devido e lhes temos negado? Não estariam eles fora da comunidade moral ao lado de tantos objetos, instrumentos, propriedades, coisas, enfim, mesmo que coisas animadas? Aí essa é uma questão que a gente, individualmente, a gente como sociedade, a gente precisa começar a se questionar, né? Porque hoje os animais, eles são ainda considerados propriedades, né? Eles são coisas, né? Porque eu posso vender, eu posso matar, eu posso fazer uma série de coisas com alguns animais, porque eles são propriedades, né? Eu posso reproduzir, eu posso fazer o que eu quiser, né? Porque se eu comprei, é meu, né? Embora sejam coisas animadas, né? Porque eles andam, eles fazem xixi, fazem cocô, comem, enfim, né? Eles são seres vivos, mas ainda assim a gente os trata como coisas, né? Então, será que a gente não tem deixado, né? Será que a gente não está devendo nada a eles? Será que a gente, né? Tudo que a gente tem feito é o máximo que a gente poderia fazer por eles, né? Será que a gente tem negado algum dever, algum direito a eles? Fica aí a questão. Bom, então a gente vai falar de alguns pensadores, de alguns filósofos ao longo da história, para a gente entender um pouquinho como que surgiu, né, esse pensamento que a gente tem hoje, né, sobre os animais, e a gente começa a perceber que essa questão do respeito aos animais, ela vem de longa data, né? A gente acha que isso é uma coisa nova, que a gente descobriu o Brasil, descobriu o mundo. Olha, agora a gente resolveu que a gente deve respeitar os animais. E o Pitágoras, né, que é um filósofo, matemático grego do século VI antes de Cristo, né, ele é considerado o pai da defesa animal na cultura grega. Então, você veja quanto tempo, né, uma pessoa tão inteligente, tão um expoente como ele, e eu, pelo menos, nunca soube disso, né, que ele defendia os animais. A gente conhece Pitágoras de uma outra forma, né, principalmente na matemática, na filosofia, mas eu, pelo menos, nunca soube disso, né, só depois que eu fui estudar que eu percebi isso. E ele fala que os animais, eles têm o privilégio da alma, assim como nós, né? E a gente vê hoje em dia, né, as pessoas dentro, às vezes, do próprio espiritismo questionando essa questão da alma dos animais, né? Se eles têm alma, se são espíritos, se não são, né? Então, e Pitágoras já falava disso há muito tempo. E por ter alma, né, por ser seres muito parecidos conosco, ele também achava que deveria ser proibido matar e comer os animais, né, que por conta disso nós deveríamos respeitá-los. Ele, inclusive, acreditava na metempsicose. O que é isso? Quando a gente pode reencarnar como animal, como uma planta, né? O mesmo ser humano pode trafegar nesses outros reinos, que é uma coisa que o espiritismo não concorda, mas Pitágoras acreditava, né, que isso poderia acontecer. Bom, e Aristóteles? Aristóteles, ele já achava, né, que os únicos, né, a alma racional era só do homem, né? Ele é um animal, né? Ele considerava, obviamente, né, os seres humanos um animal, mas um animal racional. Ele, na verdade, ele faz uma gradação de seres, né? Inclusive, ele achava que os escravos, lembra, a gente estava falando dos escravos, eles eram um instrumento, né, que a gente poderia usar à vontade, porque estavam à nossa disposição. Ele achava, inclusive, que a fêmea, né, como tem essa gradação, né, o macho ele deve dominar a fêmea, não então mesmo, né, o homem deve dominar a mulher, né, porque segundo ele acredita que seja superior.
E aí, na escala dos seres, o mineral, segundo ele, não teria alma. Os vegetais apresentariam uma alma vegetativa, e os animais, ele teria uma alma vegetativa e uma alma sensitiva. Ou seja, então, mesmo Aristóteles, né, achando que, por exemplo, até escravos, né, a gente poderia fazer o que a gente quisesse, porque são instrumentos, ainda que o homem dominasse a mulher, a fêmea, né, e tal, ele acredita que os animais, eles sentem, ou seja, ele tem uma alma vegetativa, a vegetativa que é a que mantém a vida, né, como nas plantas. Nos animais tem essa sensitiva, ou seja, eles sentem, isso ele não nega, embora ele ache que são seres inferiores, porque o ser humano ele tem, além da alma vegetativa, a sensitiva e a alma racional. Ou seja, segundo ele, a razão, né, a esse raciocínio, só os seres humanos teriam, mas os outros animais também eles teriam essa alma sensitiva, ou seja, eles também seriam capazes de sentir assim como nós, porque é a mesma alma, né? O mesmo tipo de alma. Plutarco, né, que já é depois de Cristo, ele também foi historiador, filósofo, prosador grego. Ele, na verdade, foi o mais enfático e o mais pontual na crítica à exploração animal da Grécia. Ele era muito, entendeu? Assim, ele escreveu muita coisa a esse respeito da exploração, né, do que a gente faz e fazia com os animais. Ele escreveu um texto que chama Moralia, que é muito legal também, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada no Google, é fácil de achar, e ele fala várias coisas. E aí eu tirei uma frase só para a gente ter uma noção das coisas que ele fala, que é o seguinte: mas em prol de um bocadinho de carne, privamos uma criatura inocente do sol e da luz, e daquela porção de vida e tempo que ela veio ao mundo desfrutar. Então, ele é bem enfático, né? Ele mostra que, assim, que cada ser, cada animal, cada um tem a vida para ele mesmo, né? Obviamente, né? Porque não existe... Deus jamais criaria um ser em prol do outro, né? Para servir o outro, né? Não teria cabimento, né? Deus de tanto amor, de tanta bondade, de tanta... né, de compaixão, enfim, de tudo, né, de todos os sentimentos, de todas as energias positivas que Deus teria, criar um ser, né, para que o outro pudesse explorá-lo, né, não faz o menor sentido. E aquilo, né, por causa de um prazer efêmero, né, eu até falo na minha aula que eu falo sobre alimentação e espiritualidade, eu sempre lembro que assim esse bocadinho de carne, esse sabor, né, que às vezes a gente, mas eu gosto do sabor, eu gosto disso, gosto daquilo. Eu sempre lembro que as papilas gustativas a gente só tem na boca, né? Então a gente só sente o paladar, o gosto das coisas quando o que for que a gente estiver comendo está na nossa boca. A partir do momento que a gente engole, né, que aquilo desce, você já não sente mais nada, né, de sabor, acabou, né, o sabor não tem mais. Então, às vezes, por causa de alguns segundos, né, porque a comida, né, ou o doce, enfim, qualquer coisa, né, que a gente for comer ou beber, a gente só sente naqueles segundos que aquilo está dentro da sua boca. A partir do momento que a gente engoliu, não tem mais sabor nenhum, é só as consequências daquilo que você saboreou durante aqueles poucos segundos, né? Então, talvez para a gente pensar também que por conta daqueles poucos segundos de prazer que a gente tem, a gente priva um animal, né, da vida, da evolução dele, a gente agora pegando a parte, né, da espiritual da coisa, da evolução, do que ele veio aprender, do que ele veio evoluir aqui no planeta, a gente priva esse animal pelo nosso prazer, né? Ainda que esse prazer vai nos destruir, né? Porque a gente sabe hoje em dia que a alimentação com derivados de produtos animais, principalmente as carnes, ela é deletéria, né? Ela causa uma série de doenças como câncer, pressão alta, diabetes, enfim, todas essas doenças inflamatórias crônicas que a gente tem no mundo,
grande parte é derivada da alimentação e principalmente dos produtos de origem animal. Né? Então, e olha, gente, ele falava isso muito tempo atrás, né? Logo depois de Cristo, né? Ele já falava disso, e hoje, né, a ciência mostra tudo isso, né? Hoje a gente vem falar, você vê que passou tanto tempo e talvez a gente tenha aprendido muito pouco, né? Ou a gente tenha pego os exemplos errados, né, para poder seguir, né? Com tantos exemplos bons, talvez a gente tenha preferido seguir alguns outros. Porfírio também, que foi um filósofo grego, ele também fala da abstinência, né, do consumo dos animais. Ele fala principalmente da capacidade de sofrer que os animais têm, então, por conta disso, né, por eles sofrerem, a gente deveria se abster de matá-los, né, porque ninguém quer morrer. E ele também tirei uma frase que ele fala, né, o que deveria espantar é o gosto e o prazer de comer o corpo putrescente de alguém, e não o hábito do vegetariano de não comer carne. Não sei se tem alguém que é vegetariano aqui, mas eu lembro de uma vez uma amiga, eu estava trocando receita com uma outra amiga, que ela me pediu uma receita, ela estava passando uma receita, nem lembro do que era. Eu lembro que tinha soja, alguma coisa assim, eu não lembro nem o que era. E aí uma outra pessoa, uma outra amiga, que nem estava participando da conversa, né, virou e falou assim, nossa, de soja, e fez aquela cara de nojo, né, do que eu estava passando a receita. Aí eu olhei, né, e aí eu ainda falei com ela, eu falei, ué, a minha soja é nojenta, mas você comer um animal morto não é nojento, né? Quer dizer, a gente está tão sem pensar nas coisas, né? E é o que deveria realmente espantar é você querer comer uma coisa morta, que uma vez morto está apodrecendo, óbvio, né? Porque qualquer um que morre, logo depois aquilo já está entrando em estado de putrefação. Então, você está comendo alguma coisa que está em estado de putrefação, é melhor visto, digamos assim, né, do que uma pessoa que está comendo um vegetal, que não tá apodrecendo, né? Então, e você veja, ele falava isso também há quanto tempo atrás, né? E hoje a gente está ainda tentando bater nessa tecla, tentando trazer essa reflexão, né, do que seria ético, né, do que a gente poderia fazer em prol dos outros animais. Aí eu vou trazer um pouquinho da Bíblia, né, que no Gênesis, ele fala o seguinte: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então, você veja que até na Bíblia, né? Eu sei que a Bíblia a gente pode usar para o que a gente quiser, obviamente, né? A gente pode tirar qualquer coisa lá da Bíblia que vai dar suporte ao que a gente quiser, né? Até porque a gente sabe que a Bíblia, ela foi enxertada, ela foi modificada, enfim, né? Ninguém está dizendo que tem que levar tudo ao pé da letra, mas várias partes da Bíblia, né, é dito isso, e aqui é muito claro, né, que a gente deveria comer os frutos, as sementes, né, das árvores, enfim, né, esse será o vosso alimento. E se a gente for ler um pouquinho mais, assim, prestando atenção nisso, ele diz até que nós deveríamos ser frugívoros, né, em última instância, porque ele não está falando de você nem matar as plantas, né? Ele está falando de você comer os frutos e as sementes, enfim, aquilo que as plantas produzem, né? Em última instância, a gente poderia viver somente, existe muitas pessoas, inclusive, que vivem assim, sendo frugívoro, enfim, né? Então, é só uma divagação aqui, para a gente poder pensar um pouquinho também. E Santo Agostinho? Né? O que Santo Agostinho fala sobre essa questão dos animais? Ele fala o seguinte, né? Entre os seres que têm algo de ser e não são, que é Deus, seu autor, os viventes são
superiores aos não viventes. Ele também tem várias categorias, né, de seres, é até um pouco confuso. Eu vou tentar explicar mais ou menos a gradação que ele coloca, né? Então, tem assim, os não viventes, né, que são as coisas, os objetos, enfim, né? Os seres viventes, obviamente, são superiores aos não viventes. E aí tem a força generativa ou apetitiva, aos que carecem de tal faculdade. Os viventes, aí ele tem os seres sencientes, que são superiores aos não sencientes. Então, ele acha, né, as árvores são seres não sencientes, como a gente também acha, né? Os animais são seres sencientes. Ou seja, você veja que até Santo Agostinho já falava que os animais são seres sencientes. E a gente chegou a essa conclusão em 2012, né, na Declaração de Cambridge. Ou seja, ele já falava isso há muito tempo. Então, ou seja, os animais, todos eles, né, nós e todos os outros animais, somos superiores em relação aos vegetais. E entre os seres sencientes, ele acha que os animais, não, os outros animais, né, não possuem inteligência, e os seres humanos possuem, segundo Santo Agostinho. Então, por termos inteligência, nós somos superiores aos animais, embora todos sejam sencientes, ou seja, todos sentem, todos sofrem, tudo mais, mas nós somos superiores, segundo eles, porque nós temos a inteligência. E, segundo eles, os imortais, ou seja, os anjos, eles seriam superiores aos mortais, aos homens. Então, tem toda essa gradação aí de seres, né? Então, os melhores seriam, então, os anjos, né, os mais evoluídos, segundo ele, e os não viventes, e depois vem as plantas, enfim, nessa categoria. Mas ele também fala, então, que os animais eles têm senciência. Segundo ele, não tem inteligência, mas senciência, a senciência é uma coisa que nós, seres humanos, compartilhamos com os animais. Então, eu acho que isso é interessante também, apesar dele achar que os animais não têm inteligência, mas que eles são sencientes. Eu acho que isso, você veja que vários outros filósofos já vinham falando a mesma coisa. Bom, Francisco de Assis, a gente não precisa falar nada, né, porque ele é o nosso patrono, né, não tem outro, né, talvez um outro ser que tenha passado, né, aqui neste planeta, que tenha respeitado, que tenha, né, tido tanto carinho, tanto cuidado com todos os outros seres, né? Ele falava irmão Sol, irmã Lua, né? Ele levava realmente à última instância essa questão, né, de sermos todos irmãos, né? O irmão Lobo tem a história, né, do lobo que ele conta, né, dos animais, né, que eram selvagens, enfim, que estavam, né, teve aquela disputa lá numa vila e no fim ele conversa com o lobo, né, que era selvagem e tudo mais, e o lobo vive lá tranquilamente depois, né, em respeito, né, à conversa que ele teve com Francisco de Assis. As pessoas alimentavam o lobo, ele não pegava, não machucava mais ninguém e tal, enfim. Né, ele tem o Cântico das Criaturas, que é muito bonito também, quem quiser dar uma olhadinha, né, ele falava da não propriedade, né, que a gente não tem o direito, né, de ser dono, nem de fazer ou desfazer dos outros seres, porque, afinal de contas, somos todos irmãos, né, somos todos criados pelo mesmo pai, então, se somos todos irmãos, a gente deve esse respeito, né, e ele fala, inclusive, né, porque é o contrário do que a gente acha, né, que os animais eles não estão à nossa disposição, que é o que a gente sempre achou, né? Inclusive, né, os espíritos falam para Kardec, né, que foi o orgulho e o egoísmo que nos fez acreditar que todos os outros seres estariam aqui para nos servir, né? E Francisco de Assis também já falava exatamente isso, que os animais não estão aqui para nos servir. E que pode, inclusive, acontecer o contrário, de nós estarmos aqui para ajudar os animais, né? O que é o mais sensato, se a gente parar para pensar. Porque se os animais, eles são nossos irmãos, e são nossos irmãos menores, né?
não menor no sentido de ser pior, mas menores no sentido da escala evolutiva, né? Então, da mesma forma que se a gente tem um irmão mesmo, né, humano, que seja mais novo que nós, que precise do nosso auxílio, o que você faz? Você vai explorar aquele seu irmão, né? Ou você vai ajudá-lo a crescer, você vai ensinar coisas para ele, né? Então, talvez, né, realmente é uma outra coisa para a gente pensar que a gente deveria estar ajudando esses nossos irmãos que estão na retaguarda, né, do mesmo jeito que nós esperamos, né? Isso André Luiz fala bastante também no livro Missionários da Luz, do mesmo jeito que a gente espera que os espíritos superiores nos auxiliem, a gente não pede isso, a gente não reza isso todos os dias, a gente não pede auxílio, porque eles estão à nossa frente, né? Eles sabem mais que a gente, eles têm mais conhecimento, então eles têm uma capacidade muito maior de nos ajudar. Então, do mesmo jeito que a gente espera isso deles, a gente deveria fazer isso pelos animais, né? Porque, afinal de contas, se nós somos superiores, né? Ou nos achamos superiores, né? A eles, a gente deveria estar ajudando, né? E não explorando e não usando dos outros seres. E ele fala, então, da reconciliação entre os humanos e os animais, né? Que é isso que a gente talvez tenha que buscar, né? Esse olhar diferente para os outros seres da criação, para que a gente aprenda, né, a viver em harmonia, porque enquanto a gente não tiver essa reconciliação com os outros seres, a gente também não vai ser feliz, né? Porque a gente conhece a lei de causa e efeito, né? Então, tudo que a gente faz para o outro, seja o outro qualquer um, né? Pode ser o planeta, pode ser um outro ser humano, uma planta, um animal, enfim, não importa quem é o outro, tudo que a gente faz, aquilo retorna para a gente. Então, se a gente não respeita, né, os outros seres, a gente há de não receber respeito, né? E, inclusive, a gente tem visto, né, o planeta do jeito que está, a gente tem aprendido muito pouco, infelizmente, né, com tudo que a gente tem passado nos últimos tempos, e a coisa está ficando cada vez pior, né, e as pessoas, infelizmente, não têm repensado, né, as atitudes, não só em relação aos animais, mas, enfim, em relação aos outros seres humanos, inclusive, né. Então, eu acho que talvez se a gente precise, né, talvez repensar um pouquinho isso aí também. Montaigne, ele é daí já estamos falando já em 1500 e pouco, né? E aí ele fala o seguinte, que aos homens devemos justiça. As demais criaturas capazes de lhes sentir os efeitos, solicitude e benevolência. E eu achei muito interessante isso, né? Então, que a gente tem que ter, né, aos outros seres da criação, solicitude e benevolência, né? Então, mais uma vez, para a gente, né, repensar, será que a gente tem sido, né, com os animais, não com os pets, né, mas eu digo com os animais, com todos os outros seres, será que a gente tem tido essa solicitude? Será que a gente tem se colocado à disposição para ajudar? Será que a gente tem agido com benevolência, né, com os outros seres? E ele fala, né, que os seres sanguinários, eles são propensos à crueldade. Isso é tão verdade, né, que hoje já se sabe que, por exemplo, pessoas ou crianças que são cruéis com os animais, elas têm muito mais chance de ser psicopatas, né, e fazer mal para o outro ser humano. Tanto que hoje o FBI ele investiga pessoas que fazem maus tratos aos animais, justamente por isso, porque a chance dessa pessoa ser um psicopata, né, e causar um mal muito grande a outro ser humano é muito grande. Porque são pessoas que têm propensão à crueldade, né? Porque uma pessoa que é capaz de espontaneamente ir lá e ser cruel com o animal, ela não tem muita empatia, ela não tem muita compaixão. E geralmente você não tem, se você não tem por uma coisa, você não tem por outra, né? Difícil você, eu só tenho por isso ou não por aquilo, é difícil, é uma coisa que ou você tem ou você não tem, né? Então, isso a ciência já sabe, mas você veja, ele já falava isso em 1500, né?
a presunção, né, dos seres humanos é uma doença natural, inata em nós, né? Porque é esse tal do orgulho, né? A presunção da gente achar que nós somos superiores, que nós somos melhores, que todo mundo foi feito para nós, né? De todas as criaturas, a mais frágil e miserável é o homem, mas ao mesmo tempo a mais orgulhosa. Por quê? Porque ela iguala-se a Deus, né? É verdade, a gente brinca de Deus, né? A gente acha que a gente pode fazer o que quiser com o planeta, que a gente seca rio, põe rio, atravessa aqui, enfim, a gente faz o que a gente achar que a gente deve, a gente brinca, né, de modificar os seres, modificar as raças, a gente acha que a gente pode fazer o que a gente quiser, né? Então, a gente é a mais orgulhosa, né? Ela realmente... E por isso é a mais miserável, né? Porque se a gente tirar, né, o homem, né, o ser humano, da equação do planeta, o planeta vive muito bem. Mas se a gente tira os outros animais, ou alguns deles, o planeta vai de mal a pior, né? Não sei se vocês leram aquele livro Sapiens também, né? Ele fala muito disso, né? Que onde o homem vai, né? Ele destrói tudo aquilo, aí não satisfeito, ele vai para outro lugar e destrói, entendeu? A gente tem, né, um poder destrutivo, infelizmente, muito grande, né? E a gente não percebeu que quando a gente destrói o outro, a gente está se destruindo, né? Se a gente destrói o planeta, a gente está tirando a nossa casa, né? E o homem chega a um absurdo tão grande de achar que, então, o que a gente já que o planeta, né? Porque as pessoas já sabem, né? Os grandes bilionários do planeta, eles sabem que não vai dar certo, né? O que a gente está fazendo. Então, de vez falar assim, bom, o que a gente pode fazer para consertar? Não, eles estão tentando achar um jeito da gente ir para Marte, né? Então, vamos criar uma colônia em Marte, já que aqui não vai ter mais jeito. Quer dizer, a gente não satisfeito em destruir o nosso planeta, agora vamos destruir o do outro, né? Quer dizer, é uma coisa tão absurda, né? Você veja a que ponto o ser humano chega, né? Eu acho de uma doença mental assim muito grande, né? E ele fala, né, da inteligência, da linguagem, da sociabilidade dos animais. Então, ele bate nessa tecla também que os animais têm inteligência, que eles conseguem se comunicar, que eles vivem em sociedade, enfim, né, tem todo esses cuidados. Descartes, por outro lado, né, que também ele é mais ou menos da mesma época, né, um pouquinho depois, ele fala que os humanos eles têm alma, pensamento e linguagem. Já os animais são máquinas e são autômatos. Foi daí, então, que veio, né, toda esse pensamento que nós temos até hoje de que os animais são coisas. Então, como são máquinas, a gente pode usar, abusar, fazer o que ele quisesse. Ele até falava que quando, por exemplo, você vai matar um animal, ele grita, ele chora e tal, aquilo é como se fosse uma máquina rangendo, né? Não quer dizer que ele tenha sentimento, né? E foi daí, então, que a gente, obviamente, de vez acreditar em todos aqueles outros que a gente já falou, que falou tanta coisa bacana, a gente falou, não, então, esse aqui é o melhor, né? Porque ele está falando que eu posso fazer o que eu quiser com o outro, né? Então, obviamente, a gente seguiu isso. E aí, então, pronto, justificou-se toda sorte de crueldade que a gente faz até hoje com os animais, né? Aí o antropocentrismo, o especicismo vem muito dessa parte de Descartes, né? Onde ele trouxe tudo isso, né? Porque o status moral dos animais é muito baixo, né? Porque a gente não precisa ter cuidado com eles, né? E lembrando que você veja, até pouco tempo atrás a gente achava isso com o negro, né? Por isso que a gente escravizava o negro, porque a gente achava que não teria problema nenhum, porque eles também não sentiam, né? Eram coisas também. E hoje a gente faz a mesma coisa com os animais, né? Voltaire, aí já vamos avançando um pouquinho mais no tempo, né? 1700, foi um iluminista, né? E só por ignorância que a gente poderia dizer que os animais são privados, né, de conhecimento e sensibilidade, ou seja, mais um falando, né, dessa necessidade que a gente tem de entender os animais como tendo conhecimento, como sendo seres sencientes. Olha, né, ele já falava uma coisa que foi o que pegou muito nessa Declaração de Consciência de Cambridge. Se nós temos os órgãos iguais aos outros animais,
né? E, por exemplo, se o cérebro ele é feito para pensar, não é? O nosso cérebro deveria ser feito, embora tem gente que não use, né? Mas ele teoricamente é para isso. Se os animais têm, eles também servem para pensar. O coração serve para quê? Enfim, o rim para filtrar, enfim, todos os órgãos nossos funcionam da mesma forma, né? Dos outros animais. Se são o mesmo órgão, embora com características obviamente diferentes de acordo com a espécie, mas se são os mesmos órgãos, eles têm a mesma função, né? Isso é uma coisa meio óbvia. E a gente acha que não, né? Então, se eu sinto dor quando, né, alguém me espeta alguma coisa, por que que o outro não vai sentir? Lógico que ele vai sentir, né? Ele tem o mesmo sistema nervoso que eu, por que não? Né? E ele já falava isso desde aquela época, né? Que não há inutilidade, obviamente, na natureza, né? O órgão mesmo que eu tenho, se tem no outro animal, ele tem a mesma função. Então, tudo que eu sinto, ele também sente, né? Rousseau também, né? Ele fala que o homem, né, ele tem a autotranscendência, o que dá liberdade, né, ao homem, e o animal não, ele já é mais programado, ou seja, ele seria essa questão mais do instinto, né? E o homem, ele seria o antinatureza, né? Porque a gente acaba mesmo se distanciando um pouco da natureza, né? E o animal, ele seria a expressão perfeita da natureza, porque ele realmente ele é interligado, né, com a natureza. E o homem, por conta dessa antinatureza que ele fala, ele pode tanto se aperfeiçoar como se degradar, né, moralmente falando. Ele tem essa liberdade, essa escolha, né, que o animal não tem, realmente. Esse livre-arbítrio, nesse sentido, o animal realmente não possui, né? Logicamente que a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio é infinitamente maior do que o dos animais. Né? E ele fala que a distinção entre nós e os animais seria de intensidade, não de qualidade. Então, tudo que a gente sente, tudo que a gente tem, os animais têm também. Isso a gente sabe, é verdade, né? Porque mesmo a questão espiritual, né, é mais de intensidade, talvez, de evolução, do que de qualidade, né? Somos todos espíritos, né? Da mesma forma, criados da mesma forma. Né? Ah, mas é diferente. Sim, mas o meu espírito, de um espírito, ou, por exemplo, de Jesus, também é muito diferente, né? Embora sejamos todos espíritos, mas o espírito de Jesus ou de um ser da esfera crística é infinitamente diferente do nosso, né? Então não dá para a gente poder comparar, né? Se a gente vai querer comparar as coisas, né? E ele fala também que a gente compartilha a razão, a sensibilidade, né, com os animais. Kant, que também já estamos agora chegando perto de 1800, ele fala que nós não temos deveres, né, deveres diretos em relação aos animais, que eles não possuem autoconsciência, ou seja, não seriam seres sencientes, e eles também, a gente poderia usá-los da mesma forma que Descartes falou, que a gente poderia usar, e um homem que poderia fazer o que a gente quisesse, embora, né, ele fala que se um homem, alguém é cruel com o animal, esse alguém também pode ser cruel com os seres humanos, né? Que é o que a gente já sabe, o que a gente conversou agora há pouco, né? Então, ele já falava bastante sobre isso. Aquele de Jeremy Bentham, que a gente até citou no início, né? Que o que não importa se os animais, eles pensam, se eles falam, mas se eles sofrem ou não, né? Então, o denominador comum que a gente tem que tentar lembrar sempre é o sofrimento, né? Que eles sentem, isso a gente tem certeza, a ciência já provou isso. Então, o que a gente tem que focar são nessas semelhanças, nesse denominador comum e não nas diferenças, né? Ah, porque tem pelo, porque tem anda de quatro, porque isso, porque aquilo, porque tem pena, ou tem escama, enfim, né? Então, a linha divisória seria o quê? A moral, né, pelo sofrimento dos animais, né? E a gente deveria, então, ter esse interesse, né, qual que é o interesse dos animais? O interesse dos animais é viver, ser feliz, como qualquer um, né? Para eles não seria diferente, né? Então, aí que estaria a nossa moral em relação aos animais, né? Deixá-los viver do jeito que seria a vida deles, né?
O Peter Singer, que é já estamos no século XX já, né? Ele fala muito que foi o pioneiro, na verdade, da defesa dos animais na esfera da moralidade, né? Ele traz muito essa questão da ética, estendendo a ética, né? Essa moral, essa ética para os outros seres, né? Então, a gente incluiria o outro. Quem é esse outro, né? Porque quando a gente fala nós, quem são os outros, né? Que nem o livro, né? A vida dos outros. Que os outros, né? Quem são esses outros? A gente estender um pouco mais esse olhar, né? Porque o outro, que nem quem é o próximo, né? O próximo pode ser qualquer um, né? Quando Jesus disse o próximo, ele não especificou que eram seres humanos, o que era X, o que era Y, que era minha família, que era meu amigo, não falou quem era, né? Então, e Gandhi fala, né, que próximo é tudo aquilo que vive, é o meu próximo, né? Então, ele deixou claro, ele explicou melhor, né, o que Jesus quis dizer como amar ao próximo, como, como amar ao próximo a nós mesmos, né? O outro. Que a lei de ouro, então, é o quê? Fazer aos outros o que a gente gostaria que fosse feito para a gente, né? Então, para mim, a ética vai nisso, né? Eu sempre penso que eu gostaria que aquilo fosse feito para mim. Em relação aos animais, quando me caiu a ficha em relação a essa questão da ética dos animais, porque eu também não respeitei sempre todos os animais, né? Houve um momento que essa ficha caiu, alguns anos atrás, foi quando eu tinha as minhas cachorras. E, logicamente, obviamente, eu não ia querer que ninguém machucasse, que ninguém matasse, que ninguém comesse, que ninguém fizesse nenhum mal para as minhas cachorras, né? E aí, o que eu parei para pensar é o seguinte, porque o que sempre me guiou na vida é isso, se eu não quero para mim, então eu não quero para o outro, né? Então, eu só vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, se está errado para mim, está errado para o outro, né? Independente do que o outro está fazendo. E aí eu apliquei essa mesma ética em relação aos animais. O que eu não queria que fosse feito para as minhas cachorras, não deveria ser feito para nenhum animal. Porque as minhas cachorras, elas podem ser os animais mais importantes para mim, mas para Deus não importa. A minha é tão importante para Deus como o cachorro que está na rua, como a vaca que está dando leite, como o boi que está no abatedouro, tanto faz, né? O animal que está na selva. Para ele não existe, do mesmo jeito que eu não sou mais importante para Deus que qualquer um, né? De qualquer outro ser humano, né? Não existe isso. Né? Então, foi daí que me caiu a ficha, né? Foi aí que eu comecei a mudar a minha ética em relação, a minha moral em relação aos animais. Porque eu pensei, bom, se eu não quero para elas, os outros também não podem ter, né? Pelo menos não partindo de mim, né? Então, foi olhar para o outro, né? O animal como esse outro, o valor da vida deles, né? Na vida deles é intrínseca para eles, né? Ela não está aqui. Deus não criou esses animais para nos servir. E Tom Regan também, a gente já está terminando, fiquem tranquilos. Ele também é um filósofo muito importante do direito dos animais, né? E ele fala justamente a mesma coisa, né? Que o valor é inerente, né, aos animais. Eles têm direitos, assim como nós, né? Por que não, né? Eu até vi um documentário, vendo, eu não lembro agora, um documentário falando depois da pandemia, né? Porque a gente ficou muito tempo, né? Praias fechadas, muitos lugares fechados, e eu não sei se vocês lembram, nessa época dos lockdowns gigantes que tivemos logo no início, os animais tomando conta de vários lugares, né? De cidades, de praias e tal. E aí, depois, né, que teve esse lockdown, muitos animais começaram a se reproduzir muito mais, né? Porque tinha, acho que era, eu não me lembro agora se eram pinguins, agora eu não lembro, que vinham até a praia, né, para reproduzir, animais para colocar ovo, etc. e tal, porque os horários que eles vinham, né, para poder colocar, era um horário que a gente frequenta a praia, né?
Então, eles não conseguiam vir, porque a praia estava sempre com movimento e tal. E aí, quando teve o lockdown, que a gente não ia mais para a praia, eles conseguiam, né, vir até a praia. Então, houve um boom de reprodução de vários animais, não só na praia, né, enfim, de vários lugares. E aí eu fiquei pensando, né, eu falei, puxa vida, né, quer dizer, a gente acha que a gente é dono realmente do planeta, que a gente vai na praia a hora que a gente quer, a gente faz tudo, quer dizer, os outros seres, eles não têm o interesse deles, então eu não sei, né, é claro que, vamos deixar de ir na praia? Não, mas talvez, qual que é a época de reprodução dos animais? Será que a gente não pode fazer um bem bolado, ou pelo menos algumas horas, né? Tal horário é reservado para os animais, as praias estão interditadas para humanos, depois a gente usa, enfim, porque afinal de contas a gente está aqui para compartilhar o planeta, né? O planeta não é nosso, né? Nosso humano, ele é nosso de todos os seres que estão aqui. Né? E nós não somos melhores, nem mais privilegiados, nem nada, né, que os outros seres. Né? Então, não sei, eu acho que é uma coisa para a gente pensar, né, que eu nunca tinha pensado nisso, né, como a gente interfere, né, com a vida dos outros animais, né, mesmo sem querer, né, mesmo indo à praia, né, que é uma coisa que a gente acha que é inocente e não é necessariamente, né. E a vulnerabilidade, né? Eles são seres muito vulneráveis, né? Porque a gente tem arma, embora a gente seja mais fraco fisicamente do que a maioria dos animais, a gente tem um poder bélico, né? Um poder de destruição muito maior que eles, né? Então eles acabam, mesmo sendo maiores, sendo mais vulneráveis muitas vezes, né? Então a gente tem que pensar sobre isso. Então, o que a gente tem que fazer, né? Então, para fechar, qual é a nossa, né? Tá, e aí, né? Então, assim, para a gente pensar um pouquinho, né? Os animais, eles não estão à nossa disposição, né? Aquilo que a gente conversou bastante já. A gente parar para pensar nisso, né? Eles estão aqui com o propósito deles, de evolução deles. A gente tentar estender um pouquinho essa ética, né? Para os outros seres, a gente ter um pouquinho mais de ecologia, né, de pensar como um todo, né, de destruir menos, consumir menos, de cuidar mais, enfim, né, de a gente pensar no coletivo, mas coletivo planetário, né, não só no que é melhor para a gente, e a gente espalhar, inventar a felicidade, a gente, né, porque assim, a gente só vai conseguir quando todos forem felizes, quando todos forem respeitados, né? Então a gente tem tem que ter esse compromisso com a gente mesmo, né? Não é com o outro, é com a gente mesmo de tentar levar, né, coisas boas, de tentar fazer o bem, né, para todos os seres, para que a gente possa ser feliz, né? Porque tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? E tem aquele ditado, né? Que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? Então, quando a gente faz o bem, a gente oferece o bem, nós somos os primeiros, né, a serem beneficiados. Bom, pessoal, é isso que eu tinha. Eu vou aqui compartilhamento. Oi, Tati, muito bom. Alguma pergunta? Pessoal? Vamos lá. Vamos, sem vergonha. Vamos tirar vergonha. Eu vou queimar todos os meus livros de filosofia, viu? Por quê? Depois do que você me falou dessa turma aí, não quero conversa. Vou perder tempo estudando, eu existo. Para quê? Ô, João, eu falei uma vez com você daquele livro Alimentação Natural e Espiritualidade. Lembra? Uhum. Você falou que o engenheiro da Unicamp, professor da Unicamp, foi até aí, apaguei o nome dele. Eu tenho o livro, mas eu estou aqui embaixo, na casa. Não era Luísio? Bom, você sabe quem é, você já falou comigo sobre isso. Sei.
que ele fez um estudo aí, e a projeção é que daqui a 200 anos ninguém mais vai comer carne no planeta. Beleza. Essa é a minha esperança. Devagar a gente chega lá. Né, Eu Tati? tenho Pode esse falar. livro, eu sei qual livro que você está falando. Esse livro é muito bacana, realmente. Eu tenho esse livro, ele é muito bom. Maravilhoso. Ele é muito bom, eu tenho. Citações de tudo quanto é ele, professor do Unicamp, né, com tanta sabedoria nessa parte espiritualista. A outra observação minha é que a maior discriminação e agressão são dos carnívoros predadores para com os vegetarianos, o que deveria de ser o contrário. Que nem você citou essa sua amiga aí, que falou que nojo você comendo soja, né? O maior preconceito e discriminação são dos predadores para com nós. Tá, predadores? Né? Mas aí eu vou ficar bem chateada com esses filósofos. Não, mas... Do Descartes eu sabia, eu sabia, sim, né? Ele também falava da mulher, né? Sim, sim. É que acho que tudo a gente tem que contextualizar, né? Eles viviam numa outra época completamente diferente. É difícil a gente julgar agora, né? É claro que você veja, mesmo naquela época já tinha outros pensadores, outros filósofos que traziam, né, uma visão completamente diferente, uma visão mais, né, compassiva, mais humanitária e tudo mais. Mas não desmerece outras coisas que eles fizeram, né? Até porque acredito que hoje eles sejam pessoas diferentes, né? Porque até é difícil a gente atacar pedra no outro, né? Porque até outro dia a gente também estava fazendo isso, né? E até o momento que a gente desperta, que a gente acorda, né? A gente também participava de tudo isso, né? Então, entender mesmo, né? O momento até do planeta, enfim, é lógico que hoje as coisas são diferentes, hoje o conhecimento ele é muito mais amplo, né? Tá para quem quiser ver, enfim, né? Muito mais fácil, mas eu acho que não desmerece tudo que eles trouxeram, entendeu? Mas você que gosta de filosofia, leia esse livro, você vai adorar, entendeu? Ele é muito bom. Como é que chama mesmo? A Vida dos Outros. A Vida dos Outros. Eu mando para o João também, isso. Eu vou mandar, né, o PDF da aula, e lá tem o livro, entendeu? Leia que você vai gostar. Não, ele é muito legal o livro, ele fala muito, muito mais coisa, entendeu? É que não dá, né? Para senão a gente vai ficar aqui, né, 3 dias falando. Mas isso tem que ser divulgado, porque eu faço muito curso e tem professor que eu falo, os animais têm alma, e eles não acham e não concordam. Na área, estou fazendo o livro dos médios, não sabe disso, viu? É o que eu sempre falo, né? Às vezes as pessoas querem fazer o espiritismo à la carte, né? Pega só o que interessa, né? Aquilo que cutuca, aquilo que incomoda, a gente não pega, entendeu? E não pode ser assim, né? Ou você segue, né? Assim, claro que ninguém é perfeito, ninguém vai seguir a risca tudo, né? Óbvio, né? Porque senão a gente não estaria aqui. Mas não dá para a gente estar escolhendo, né? O que é para seguir, entendeu? Ah, não, essa parte eu não gostei, não vou fazer, entendeu? Não é assim, né? A gente tem que tentar seguir tudo, né? E ler, porque tem muita coisa, né? Dentro do espiritismo. Não toca, né? Não toca, como esse rapaz aí, daquele livro que eu estava falando, no último parágrafo ele fala, não é deixando de comer carne que você vai se espiritualizar. É ao contrário, você se espiritualizando que você vai deixar de comer carne. Então, exatamente. As pessoas leem a literatura clássica e aquilo lá tem certas questões que não pega, né? Não é tocante no íntimo delas, né? Como você falou, passa por cima, né? Sim. E você veja, o Missionários da Luz, né? Não sei se vocês já falaram sobre o capítulo, né, do vampirismo do Missionários da Luz. Ele é
conceito muito claro, muito, muito claro. E eu já tinha lido Missionários da Luz há 1000 anos atrás, e eu não me lembrava de nada daquilo, entendeu? Quando eu vi depois, né, quando eu falei, caramba, sério que estava escrito aquilo lá, entendeu? E na época que eu li, não me tocou, entendeu? Né? Então, às vezes a gente passa batido mesmo pelas coisas, né? Chegou ao ponto de uma vez, numa aula, a professora falou, Jesus mandou a gente comer carne. Bom, lá naquele deserto não devia ter lugar para plantar alface mesmo, né? Lá devia ser muito quente, né? Sim, mas então, você sabe que eu tenho uma aula que eu acabei de fazer, né? Tem um livro que chama... É esse aqui, ó. Tá até aqui, porque eu estava preparando a aula que eu vou dar semana que vem no nosso curso, que é que Deus é vegetariano. Eu preparei uma aula sobre isso, entendeu? É bem legal também, entendeu? Essa aula. E aí fala bastante coisa sobre isso também. Esse livro é espetacular também, esse livro, mas ele acho que só tem em inglês, acho que não tem... Não achei em português, não. Deixa eu me mostrar, não repara que eu estou na cozinha, viu? Prazer! Oi! Mas muito bacana a sua aula, viu? Me tocou bastante. Obrigada. Compartilhamos muito. É o que a gente fala, né? Tudo tem seu tempo. Vamos devagar que a gente vai compreendendo cada vez mais. E como a gente sabe da doutrina, os espíritos vão nos mostrando conforme a nossa maturidade espiritual. Eles vão nos mostrando. Como você mesmo falou, Heloísa, Jesus falou que está lá escrito que o homem tem que comer carne. Está escrito a carne nutre a carne. Se a gente, como a gente estava falando, se a gente voltar naquela época, havia necessidade, porque era mão de obra pesada, tinha que se alimentar bem, a única alimentação era realmente praticamente carnívora. Mas depois, com o tempo, a gente vai vendo que não é bem assim. Emmanuel já fala também que não há necessidade de comer carne. Hoje, a literatura já vai mostrando, mas isso é com o tempo que a gente vai se amadurecendo. É como você falou, não é deixando de comer carne que a gente evolui. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai deixando de comer carne. Você está certíssimo, é isso mesmo. E o tempo vai nos mostrando. Está na hora da gente começar a se acordar e começar reduzir para próximas encarnações, a gente não haver necessidade mesmo. Não comer carne. Para ir morar em Júpiter, né? E morar em Júpiter. Né? Ter o corpo etérico, né? O corpo só... Jorge, posso ler um pedacinho? Hoje eu estava lendo a Gênese dos Animais. O que você falou agora, acabou, está exatamente um dos parágrafos que eu retirei. Tudo aparece na ocasião própria. A planta não nasce sem que a semente germine, a árvore não dá frutos antes da florescência, o progresso não chega sem que a humanidade tenha atravessado as fases indispensáveis à maturidade da inteligência, em que o espírito começa a indagar o porquê das coisas e examinar o que o rodeia. Vai chegar um dia em que essas situações que nós estamos falando agora vão acontecer naturalmente, na ocasião própria. Sim. Vai dar um vírus aí nos bifes que a humanidade vai deixar de comer. Olha... Vai ter outro jeito, eu acho que vai ser o único Tudo é caminho. possível, né? Olha, a aula da doutora Ivênia, você está convidada também, Tati, que a doutora Ivênia vai dar uma aula, acho que é dia 11 de outubro, ela vai exatamente falar sobre isso, comer ou não comer carne, que ela adora esse tema, né? Então, eu convido você também para... E é isso. Pessoal, como a Tati Acho me que a Carol falou... levantou a mão, né? Ah, vai lá, quem é? Carol? Carol. Oi. Não, eu só queria fazer um comentário que eu acho que o respeito pelos animais vai muito além da alimentação. Vamos, então, imaginar que ainda seja uma necessidade de se alimentar com carne, mas o que dizer de caçada? O que dizer de esportes que envolvem animais, tourada, rodeio,
isso sim que eu acho uma barbaridade. E assim, não sei se a doutora Tatiana acompanha como está a legislação para cair do nosso Código Civil a coisificação. Animal não é coisa, animal é ser senciente, tem direitos, ele tem que ser respeitado. Então, essa legislação, que há muito interesse econômico de que não vá para frente, que não seja transformada em lei. Mas eu acho que, se a gente pode ainda, aspas, né, tolerar a ingestão de carne, eu acho que assim, é inaceitável usar o animal como objeto de diversão. Até mesmo numa pesca. Vai fazer caminhada, vai fazer sei lá o quê. Agora, pescar, qual é a graça? Tirar a vida de um animal? Não, Por aquário, esporte. zoológico, e por aí vai, né? Exatamente. Então, o respeito, assim, muito mais além do que a ingestão da carne, vai usar o animal como um brinquedo, uma diversão, atirar, caça. É um negócio. E isso, na minha família, teve um tio que já desencarnou, mas eu tinha verdadeiro horror dele. Ele era caçador, isso na época de 70, e ele chegava com fieira de passarinho morto, como se fosse um troféu. Eu, na minha meninice, eu era extremamente revoltada, e falava, qual é a graça? Qual é a justificativa? Então, eu acho que vai além da ingestão, que se a gente tolera a ingestão por necessidade, eu, graças a Deus, estou me afastando, mas é inaceitável usar o animal como objeto de diversão. Sim, concordo. Eu acho que é Não, isso. você está falando de quando eu era criança também, na época, né, que eu já sou, né, uma vividinha também, né? Na minha época, quando eu era criança, passava, às vezes, até tourada na televisão, né? E aí, eu lembro muito bem disso, eu era bem pequena. E aí estava passando aquilo, e aquilo me dava uma agonia, entendeu? Aquilo me dava um negócio, assim, entendeu? E aí eu lembro que uma vez o touro foi pau, pegou o toureiro, entendeu? Mas aquilo, para mim, eu até falei, nossa, que bom, entendeu? Sabe? Porque assim, eu estava torcendo pro touro, coitado, entendeu? Que eu falei, caramba, como é que alguém pode achar? E eu era criança. E eu lembro que aí eles ainda viraram para mim e falaram assim, o quê? Como é que você está falando isso? Eu falei, mas coitado do touro, né? Não sei o que lá. Mas é assim mesmo, como assim mesmo? E eu lembro que eu era muito pequena. E assim, eu comecei a discutir, porque eu falei, gente, não é possível que está todo mundo achando legal um negócio desse, entendeu, né? Doutora, eu Gente. estava em Portugal e cometi a insanidade de assistir uma tourada em Portugal. Eu estava torcendo para o touro, e aí o touro, porque em Portugal eles toreiam mais no cavalo, e o touro investiu e acabou dando uma chifrada na perna. Aí eu aplaudi, mas eu quase fui linchada. Eu precisei sair correndo da arena lá, porque eu estava... mas você está torcendo para o touro? Eu falei, claro, isso é uma barbaridade. É óbvio, né? Então, pessoal, é isso, doutora. tá muito gostoso esse nosso bate-papo, mas nós estamos chegando na hora. Deixa eu falar um negócio para Carol. O semestre que vem, a doutora Francisca, que ela é advogada, ela dá uma aula sobre direito dos animais, tá? Então, ela fala todas as leis bem atualizadas em relação aos animais. Eu acho que não sei se a Francisca foi dar aula para você, acho que não, né, doutora Francisca? Não, sobre direito dos animais. Não, para mim quem dá é o... Ai, meu Deus, aquele menino lá do MOVE, esqueci o nome dele, eu vou lembrar, esqueci. O rapaz lá do MOVE, que é advogado também. Ah, tá certo. Então. Eu gostaria muito, isso me interessa muito, esse tema, para ser atualizada com relação que vem, à legislação. Ela vai falar. Linda, você está em aula, Linda? Estou, João. A minha câmera que eu não consigo abrir. Eu não sei o que eu faço no aplicativo que no Note eu não consigo abrir ele. Tá bom, não tem problema. Assim? Pode fazer as nossas vibrações. Uhum. Fluidificação da água, não esquecendo dos nomes que consta no grupo
vibrações dos animais também. Pode Uhum. fazer. Uhum. Nesse momento, vamos agradecendo a Deus, a nosso amado Mestre Jesus, a egrégora mariana, a egrégora franciscana, aos nossos amigos, aos veterinários do astral, que nos auxiliaram e nos auxiliam na compreensão de todas as nossas aulas. Pedimos também por todos os nossos animaizinhos, aqueles que se encontram em situação de abandono, em situação de negligência, doentes nos hospitais, nas caixinhas de vibrações e todos os demais animais do nosso planeta Terra. Pedimos que toda a nossa água seja fluidificada, a dos nossos animaizinhos e as nossas. E damos por encerrado o nosso estudo hoje, agradecendo através de um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, assim será e assim o é. Amém. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, Linda. Obrigada, João. Tati, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, que você realmente faz parte já da nossa equipe. E boa noite a todos, que tenham todos uma excelente Boa semana. noite. Até a próxima Boa semana. noite. Tchau, gente. Obrigada, Obrigada. doutora Tatiana, Boa pela Noite aula a todos. maravilhosa. Obrigada